Oi galera, hoje eu vou falar de cálculos com vocês. Eu sei que é uma ferida do advogado previdenciário e por isso eu trouxe um desenho aqui para conseguir demonstrar para vocês, afinal de contas, o que é a revisão da vida toda e como eu calculo para o meu cliente para saber se vale a pena ou não. Primeiro eu quero dizer que revisão da vida toda é um nome horrível, que não tem nada a ver com o que acontece aqui, é uma escolha de regra de uma reforma que aconteceu no cálculo do salário de benefício. Então eu vou explicar para vocês como isso funciona, tá? Bom, tem uma lei que fez uma reforma que alterou a regra do cálculo do salário de benefício. Essa lei é a Lei 9.876 e ela entrou em vigor em 29 de novembro de 1999. O que essa lei determinou? Bom, quem se inscrever na Previdência Social a partir de agora vai calcular o salário de benefício com base em todos os salários de contribuição. Mas, para quem já estava inscrito na Previdência Social, para que não seja submetido à regra nova, mas também para que não se aposente na regra antiga, eu vou dar uma regra de transição. E o que a regra de transição determina? Que apenas os salários de contribuição de julho de 1994 em diante entrariam aí no cômputo do salário de benefício. Então, o INSS entendeu que essa regra de transição não era uma opção para quem já estava inscrito na Previdência Social antes do dia 29 de novembro, e sim uma obrigatoriedade. Então, muitas pessoas contribuíram com salários vantajosos antes de julho de 1994 e não puderam fazer a escolha pela regra permanente, que inclui todos os salários de contribuição no cálculo do salário de benefício, que é a média contributiva. Então, para saber se é vantajosa ou não a revisão da vida toda, a primeira coisa que vocês precisam saber é se o cliente de vocês contribuiu antes de julho de 1994, se ele estava afiliado à Previdência Social antes de 29 de novembro de 1999 e se de fato esses salários de contribuição antes de julho de 1994 são vantajosos em relação aos salários de contribuição pós julho de 1994. Claro que a gente tem que fazer uma conversão de moeda, porque a gente teve uma mudança aí da moeda nesse transcorrer do tempo, então é um cálculo complexo. Eu sempre indico que se faça isso através de um programa de cálculos, efetivamente, mas é uma revisão muito vantajosa financeiramente para quem se enquadra nessa situação e é sempre interessante que vocês avaliem se realmente vale a pena ou não fazer esse pedido de revisão para aplicar a regra permanente ao invés da regra de transição da Lei 9.876. Vou dar um caso clássico para vocês. Geralmente a gente tem muitos casos de pessoas que eram empregadas de grandes empresas em grandes cargos e contribuíam em valores muito significativos antes de julho de 1994. E aí depois, com o passar dos anos, viraram autônomos ou aí pararam de trabalhar e continuaram contribuindo para o INSS eventualmente e sobre o salário mínimo. Olha que interessante, esse é o caso clássico de que a revisão da vida toda será muito vantajosa, porque os salários de contribuição antes de julho de 1994 são muito mais interessantes do que os salários pós julho de 1994, beleza? Qualquer dúvida comenta aqui embaixo e eu vou lembrar vocês mais uma vez que segunda-feira, dia 15 de junho, às 3 horas da tarde, vai ter um webinário ao vivo sobre planejamento previdenciário. Se vocês não gostam de cálculo, eu juro que vou fazer vocês gostar. Até lá!